A densa floresta de Asgard se estendia ao redor, seus galhos retorcidos cobertos por uma fina camada de neve. O ar era cortante, carregado pelo vento gélido que atravessava as árvores como lâminas invisíveis. Em meio à penumbra natural, dois guerreiros se enfrentavam, suas presenças irradiando um cosmo intenso. De um lado, Ikki de Fênix permanecia imóvel, com os braços cruzados, seu olhar ardente como brasas. A aura incandescente que o envolvia parecia desafiar o frio que dominava aquele território. Do outro, Alberich de Megrez, o estrategista ardiloso, observava seu oponente com um sorriso afiado. Ele sabia que não poderia vencer Ikki em combate direto, mas a floresta era sua aliada. Alberich quebrou o silêncio, sua voz carregada de desdém. Você é Ikki de Fênix, não é mesmo? O cavaleiro que voltou do inferno, e agora tem a petulância de invadir a floresta de Asgard. E que, ora é mesmo? E como você sabe disso? Alberich, digamos que eu seja o cérebro de Asgard, sei muito mais sobre você do que você imagina, meu caro. E que, dá um sorriso e diz, interessante. Alberich, diz, você cometeu um erro vindo até aqui. Essa floresta é minha aliada, e dentro dela sou invencível. Bom, chega de conversa, agora vou acabar com você. Alberich ergueu as mãos rapidamente. Couraça ametista. Uma aura roxa brilhou ao seu redor enquanto a técnica começava a se formar. No entanto, Ikki pulou para o alto, desviando com facilidade antes de se lançar em um ataque fulminante. Você fala demais, bradou o cavaleiro de Fênix enquanto descia sobre Alberich com uma chuva de socos velozes de fogo. Cada golpe incendiava o ar, impactando Alberich violentamente e não lhe dando tempo para reagir. O guerreiro de Megrez tentou atacar com golpes físicos, mas Ikki se desviou facilmente. E contra-atacou com um chute lançando Alberich contra a parede da floresta. Porém Alberich se levanta sem nenhum dano considerável, apenas alguns arranhões. Ikki diz, como eu esperava, você falar demais, mas não passa de um covarde. Alberich diz, não conte vitória antes do tempo, meu caro Fênix. Ikki então mostra uma expressa ao de espanto e diz, o que? Sem opções, Alberich sacou sua espada de fogo. Seus punhos não podem superar esta lâmina. Ele desferiu cortes ferozes, lançando ondas flamejantes contra Ikki. No entanto, o cavaleiro de bronze permaneceu impassível, desviando com movimentos rápidos e bloqueando com os braços envoltos em fogo azul. Essa sua chama é fraca comparada ao meu cosmo, respondeu Ikki antes de acertar um chute certeiro no peito de Alberich, que foi arremessado para trás, porém conseguiu girar um mortal e cair de pé. No fundo Alberich sentiu o desespero crescer. Ele sabia que não podia vencer Ikki assim. Com um movimento ágil ele continuou atacando Ikki, porém em um momento ele consegue atingir Ikki de raspão com a espada, onde causa um arranhão no braço. Alberich diz, não subestime a espada de fogo, isso é um erro fatal. Ikki pensa, essa não é uma espada comum, preciso ter cuidado. Alberich tenta atacar Ikki novamente. Porém Alberich engana Ikki e salta para cima de um galho de árvore e usa seu golpe couraça ametista. Ikki não consegue se desviar com precisão, então decide tentar bloquear o ataque de Alberich. No início da luta Ikki subestima o ataque de Alberich, porém a couraça aos poucos vai petrificando as mãos de Ikki, então Ikki eleva seu cosmo de fogo e consegue por pouco superar a couraça ametista. Então Ikki diz, droga, essa foi por pouco. Em um curto período de tempo Alberich tenta atacar Ikki pela última vez com a espada, mas Ikki usa o seu ave fênix acertando a espada de Alberich, jogando tanto Alberich quanto a espada de fogo longe. Ikki então retira os cristais de ametistas que ficou impregnado em suas mãos. Alberich se levanta e segura a espada de fogo novamente, onde ele liga o sinal de alerta com Ikki, onde ele pensa, droga, nem mesmo a espada de fogo pode vencê-lo. Se continuar assim vou ter que usar a minha técnica secreta. Ikki diz, sua técnica não é nada comum, pelo que entendi você pode cristalizar qualquer coisa com esse ataque não é mesmo? Alberich diz, exatamente, ela se chama couraça ametista. Então Alberich mostra para Ikki suas vítimas que foram presas pelo cristal. Ikki fica impressionado e diz, o que? Alberich cruzou os braços e sorriu com malícia. Ikki de Fênix, você sabe quantos guerreiros tolos desafiaram minha inteligência? Todos eles agora jazem presos na couraça ametista, eternamente cristalizados, sem chance de resistência. Seus olhos brilharam com satisfação cruel. Ikki apertou os punhos, seu cosmo flamejante aumentando em resposta. Covarde,
Você se orgulha de aprisionar inimigos indefesos. Isso só prova o quão fraco você realmente é, Alberich. O olhar do Cavaleiro de Fênix se tornou feroz. E agora, você vai pagar por cada um deles. Alberich diz: Fênix, eu realmente cometi um erro em te subestimar. Admito que eu errei em meus cálculos. Você é muito diferente dos outros cavaleiros. Para você eu tenho uma surpresa especial. E que? O que? O que está pensando em fazer? Isso é mais um de seus truques baratos. Alberich diz: venha comigo e verá. Então Alberich pula em cima dos galhos onde fugiu para uma parte mais densa da floresta. E que o seguiu, mas ao entrar na região, percebeu que algo estava errado. E que chega onde está Alberich se diz: mas que brincadeira é essa? Alberich, calma Fênix, prometo que não irei te decepcionar. Então Alberich começa a usar sua técnica levantando sua espada e invocando os espíritos da natureza, onde tudo começa a vibrar e uma energia poderosa a se manifestar. Enquanto Alberich invoca a energia, ele diz: esses são os espíritos da mãe natureza. E que fica assustado e diz: mas que energia é essa? É muito poderosa. O que está acontecendo? Tudo está tremendo. Alberich diz: Fênix, você é melhor do que eu imaginava. Foi capaz de superar minha couraça ametista e minha espada de fogo. Mas agora será muito diferente. Seu fim se aproxima, Fênix. Enquanto isso, Ikki fica chocado diante do poder que está sendo invocado. Alberich diz: unidade da natureza. De repente, galhos espessos se ergueram do chão e envolveram Ikki, prendendo seus braços e pernas. As árvores se curvaram como se fossem parte da consciência do guerreiro de Megrez, atacando com raízes afiadas e troncos esmagadores. Alberich riu, acreditando ter encontrado sua única chance de vencer. Agora você está dentro da minha armadilha. A própria floresta lutará contra você. Alberich ergueu as mãos, intensificando o ataque, enquanto os galhos se apertavam ao redor de Ikki. Ikki tentava revidar, mas cada golpe seu encontrava apenas o vazio, enquanto novos ataques choviam sobre ele. A força do Cavaleiro de Fênix começava a diminuir. Suas chamas vacilavam diante da fúria da natureza. Em alguns momentos que os galhos soltavam Ikki o jogando no chão, e que aproveitava e tentava atacar Alberich. Mas como Ikki já estava mais enfraquecido, Alberich se desviava facilmente dos ataques. Ikki fica pensativo e diz: droga, essa técnica não é comum. De fato ele pode controlar os espíritos da má natureza. Não posso acreditar que um covarde desse tenha essa habilidade incrível. Isso chega a ser inacreditável. Alberich usa novamente sua técnica e ataque Ikki de novo, porém essa vez Ikki está mais esperto e consegue se desviar de alguns ataques. Porém Ikki sabia que isso não funcionaria por muito tempo, pois os espíritos da natureza é algo praticamente impossível de deter. Ikki é atingido por alguns galhos, mas se desvia de outros. Usa socos de fogo e quebra os galhos menores, porém é atingido pelos mais poderosos. Ikki pensa: eu preciso achar uma brecha para atacá-lo. Somente o golpe fantasma de Fênix pode virar esse combate, fora isso nada será possível, nem mesmo a ave Fênix. Então um dos ataques da natureza acertou Ikki em cheio, jogando longe, fazendo colidir contra a parede. Então Alberich chega calmamente na frente de Ikki e gargalhava triunfante: você pode ser poderoso, mas até mesmo a Fênix sucumbe à vontade da mãe natureza. O corpo de Ikki tremia, sua visão ficava turva. Mas então, em meio à dor, seus olhos se incendiaram com determinação. Se a natureza te obedece, vamos ver como ela reage ao verdadeiro terror. Alberich franziu a testa. O que? Golpe fantasma de Fênix. Ikki aproveita rapidamente e lança um golpe de soco veloz, que afeta o cérebro de Alberich. Uma explosão de energia psíquica envolveu Alberich, e, de repente, o cenário ao seu redor mudou. A floresta antes submissa agora se erguia contra ele. Os espíritos da natureza, antes aliados, voltavam-se com rostos furiosos, seus olhos brilhando em ira. Mas não era só isso. Os guerreiros que Alberich aprisionara na couraça ametista emergiam ao seu redor, suas almas clamando por vingança. Não, isso é uma ilusão. Eu sou Alberich de Megrez, o maior gênio de Asgard. Nada pode me derrotar, gritou, tentando manter a compostura. Os espíritos avançaram. Galhos que antes prendiam e que agora envolviam Alberich, apertando com força. As almas aprisionadas estendiam suas mãos espectrais, seus rostos distorcidos pelo ódio e sofrimento. Eu sou um guerreiro sagrado, um estrategista. Vocês não podem me trair. Alberich urrava, tentando resistir,
mas sua voz começou a fraquejar. Seus olhos se arregalaram em puro desespero enquanto era engolido por sua própria ilusão. De repente, tudo se dissipou. Alberich caiu de joelhos, suando frio. Seu olhar estava perdido, sua mente em choque. Isso não pode ser real. Eu fui enganado. Eu, o cérebro mais brilhante de Asgard. E que se aproximou lentamente. Sua presença esmagadora. O terror que você espalhou voltou para você. Sua inteligência não pode salvá-lo agora. Alberich tentou reagir, mas seu corpo não se movia. E que mesmo ferido e com a visa turva ergueu seu cosmo uma última vez. E agora? Eu vou acabar com isso. Ave Fênix. Uma imensa labareda azul irrompeu em direção a Alberich, consumindo em um mar de chamas espirituais. O guerreiro de Megrez soltou um grito de dor enquanto seu corpo era arremessado para longe, atravessando várias árvores antes de cair inconsciente na neve. E que observou o adversário caído, dizendo: essa foi por pouco. Se não fosse eu ter usado o golpe fantasma, com certeza eu teria perdido esse combate. Alberich sem dúvida é um guerreiro perigoso mesmo que não seja forte. Estou muito fraco. Não sei se vou conseguir chegar ao Palácio Valhalla. Sem mais nada a dizer, virou-se e seguiu adiante, deixando para trás a floresta agora silenciosa, porém devido aos ataques da unidade da natureza e que ficou muito enfraquecido e acabou desmaiando no chão.